Existem lugares onde o passado se recusa a morrer. Corredores onde passos ecoam sem ninguém caminhar. Salas de aula onde vozes infantis ainda recitam lições, mesmo décadas após o último sino tocar. Hoje, você vai conhecer as 5 escolas mais assombradas do Brasil. Histórias reais, testemunhos documentados e segredos que jamais deveriam ter saído daquelas paredes. Prepare-se, porque algumas dessas escolas ainda estão funcionando. Meu nome é irrelevante, mas nos últimos 5 anos, viajei por 17 estados brasileiros investigando relatos paranormais em instituições de ensino. Entrevistei professores, diretores, alunos e ex-funcionários. O que descobri vai muito além de lendas urbanas. Estas 5 escolas têm algo em comum. Todas enfrentaram tragédias, mortes, injustiças e agora parecem presas em um ciclo eterno de repetição. A primeira escola desta lista, bem, essa você conhece. Pode até ter estudado nela, mas vamos começar pela 5ª posição, subindo até a mais aterrorizante de todas. Número 5. Colégio Dom Pedro II, Rio de Janeiro. Fundado em 1837, é uma das instituições de ensino mais antigas do Brasil e também uma das mais assombradas. A história mais conhecida envolve a Sala 23. Durante décadas, professores e alunos relataram a mesma experiência. Ao entrar naquela sala, após as 18 horas, a temperatura cai drasticamente. Um frio que machuca os ossos. Mas não é só isso. Em 2012, a professora Helena Marques estava corrigindo provas sozinha na sala 23. Era uma quinta-feira, por volta das 19 horas. De repente, ouviu uma voz infantil cantando. Era uma música antiga, tipo de roda, ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Achei que fosse algum aluno esquecido. Abri a porta e o corredor estava completamente vazio. Helena voltou para a sala. A música parou. Mas então, ela viu no quadro negro, onde não havia nada escrito, começaram a aparecer letras. Letra de criança, letra tremida. Dizia: "Me ajuda, tô presa aqui desde 1942. Helena largou tudo e nunca mais voltou àquela sala após o horário normal. Investigações posteriores revelaram que em 1942, uma aluna de 8 anos, chamada Júlia, desapareceu durante o recreio. Nunca foi encontrada e a sala 23 era a sala dela. Número 4. Instituto de Educação Caetano de Campos, São Paulo. Funcionou de 1933 até 2012. Hoje é patrimônio histórico e, segundo vigilantes noturnos, nunca ficou realmente vazio. A lenda mais perturbadora envolve o 3º andar, mais especificamente a antiga biblioteca. Em 1968, uma bibliotecária chamada Dona Cecília sofreu um ataque cardíaco enquanto organizava livros. Morreu instantaneamente, sozinha entre as estantes. Seu corpo só foi descoberto três dias depois. Desde então, seguranças que trabalham no prédio relatam o mesmo fenômeno. Toda a madrugada, entre 3 e 3h30, os livros da antiga biblioteca começam a cair das prateleiras sozinhos. Em sequência, como se alguém estivesse andando entre as estantes, derrubando-os propositalmente. Eu trabalhei lá 5 anos. Toda noite, a mesma coisa. Você ouve os livros caindo. Pum, 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 um atrás do outro. Sobe lá para verificar. Todos os livros estão no chão, mas não tem ninguém mesmo. Mas o mais perturbador aconteceu em 2015. Um grupo de estudantes invadiu o prédio abandonado à noite para fazer um vídeo. Gravaram tudo. Nas imagens, é possível ver uma figura feminina
vestida de forma antiga, caminhando entre as estantes. Quando percebe que está sendo filmada, desaparece instantaneamente. O vídeo viralizou e nunca foi explicado. Número 3. Colégio Santa Inês, Porto Alegre, fundado em 1890. Ainda em funcionamento e ainda extremamente ativo. A história que cerca este colégio é trágica. Em 1953, houve um incêndio durante a madrugada. 7 crianças, que dormiam no internato, não conseguiram escapar. Morreram presas em um dos dormitórios do 2º andar. O colégio foi reconstruído. O internato, fechado, mas o 2º andar continua lá. Professores que trabalham no turno da tarde relatam ouvir risadas infantis vindas do 2º andar. Sempre no final da tarde, quando o sol está se pondo. Alguns são corajosos o suficiente para subir e verificar. E encontram sempre a mesma coisa. Nada, absolutamente nada. Mas tem mais. As crianças não mentem. Várias vezes, alunos do fundamental vieram me perguntar quem eram as crianças de roupa antiga que ficam olhando pela janela do 2º andar. Quando olho, não tem ninguém, mas eles juram que viram. Em 2019, durante uma reforma, operários encontraram algo perturbador atrás de uma parede do 2º andar. 7 pequenos sapatos infantis, queimados, intactos, como se tivessem sido cuidadosamente preservados. Ninguém sabe quem os colocou ali ou por quê, mas desde que foram removidos, as atividades paranormais intensificaram. Número 2. Externato Santo Antônio, Salvador, Bahia, fechado em 2007. Abandonado desde então e ninguém, absolutamente ninguém, tem coragem de entrar lá à noite. Este caso é diferente, porque não envolve apenas aparições, envolve possessão. Entre 1985 e 1992, houve uma série de eventos inexplicáveis. Crianças, sempre entre 8 e 10 anos, começaram a apresentar comportamentos violentos e completamente fora do normal. Falavam em línguas estranhas. Tinham força física desproporcional. E todas elas diziam a mesma frase: ele não me deixa sair daqui. Ele quer ficar. Ele precisa de mais. 7 casos documentados, todos arquivados pela própria diocese como eventos de natureza desconhecida. Padres foram chamados. Exorcismos foram realizados. As crianças voltaram ao normal, mas algo permaneceu naquele prédio. Em 2015, um grupo de exploradores urbanos entrou no prédio abandonado. Apenas um saiu. Ele estava em estado de choque, incapaz de falar. Quando finalmente conseguiu se comunicar, dias depois, disse apenas isto: tem algo lá dentro. Não é humano, não é fantasma. É diferente, antigo, com fome. Meus amigos, eles não saíram porque não quiseram sair. Eles ficaram porque foram convidados a ficar. Os outros 3 exploradores nunca foram encontrados. O prédio foi lacrado pelas autoridades, mas moradores da região juram que nas noites de lua cheia é possível ver luzes se movendo dentro do prédio e ouvir gritos. E agora chegamos a número 1, a escola mais assombrada do Brasil. E aqui preciso fazer uma pausa, porque esta escola não tem nome, não oficialmente. É conhecida apenas como a Escola do Corredor Infinito. Fica no interior de Minas Gerais e pouquíssimas pessoas sabem sua localização exata. Por um bom motivo. Esta escola foi palco de algo horrível em 1976. Algo que o governo preferiu apagar dos registros oficiais. Mas sobreviventes não esquecem um professor,
que chamaremos apenas de Sr. M, desenvolveu métodos de disciplina extremamente violentos. Crianças eram trancadas em um corredor estreito do porão como punição. Sem luz, sem água, por horas, às vezes dias, uma criança não sobreviveu. Teve um colapso nervoso completo e faleceu de desidratação. O caso foi abafado. O professor foi transferido. A escola continuou funcionando até 1990, mas aquele corredor foi lacrado com tijolos, cimento, como se quisessem apagar sua existência. Não funcionou. Eu estudei lá nos anos 80. Todo mundo sabia da parede, aquela parede estranha no porão, que não levava a lugar nenhum. E todo mundo ouvia de dentro da parede batidas, como se alguém estivesse do outro lado, tentando sair, batendo, sempre batendo. Em 2018, durante uma demolição parcial, a parede foi finalmente aberta. Trabalhadores encontraram o corredor intacto e no fim dele, marcas de unhas nas paredes, no teto, no chão, como se alguém tivesse tentado desesperadamente cavar uma saída. A escola foi demolida completamente. O terreno vendido. Hoje é um estacionamento, mas moradores relatam que à noite ainda é possível ouvir. Se você encostar o ouvido no chão, ainda dá para ouvir as batidas vindas de baixo, do lugar onde o corredor costumava estar. Batendo, sempre batendo, pedindo para sair. Estas são as 5 escolas mais assombradas do Brasil. 5 lugares onde o passado se recusa a descansar, onde a dor se transformou em energia e onde talvez ainda exista algo esperando. Se você estudou em alguma dessas escolas ou conhece alguma história similar, me conta nos comentários, porque às vezes os lugares não nos assombram. Nós é que assombramos os lugares com nossas ações, nossas escolhas, nossos segredos, e alguns segredos nunca deveriam ser enterrados.